Hello, people! Como vocês estão, galera, estudantes do quarto ano? Já estamos indo para a nossa terceira semana que nós estamos aqui tendo essas aulas, certo? Por vídeo e tá super legal. Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Toda vez que tiver dúvida, é só você correr de novo lá no vídeo, no canal do YouTube, para você rever o vídeo para tirar suas dúvidas. E também tem um material didático, a apostila do ângulo, que você pode sempre recorrer a ela. E, é claro, contar com a nossa ajuda, entrar em contato conosco, se você tiver dúvida, que a gente vai estar disponível sempre para ajudar vocês, ok? Atenção sempre que tem alguma tarefa ou o objetivo da aula ou informações importantes sobre as aulas que nós estamos aqui por vídeo, você sempre vai ver na descrição do vídeo que está aqui abaixo. Sempre tem algum exercício, alguma informação, alguma palavra-chave, alguma palavra importante que você não pode esquecer, que eu deixo anotado aqui. Essas palavras você pode colocar num caderno de rascunho que você está usando para essas aulas de ciências, ok, pessoal? Então, olha só, bora lá fazer uma revisãozinha rápida sobre o assunto da semana passada, que foi sobre a temperatura, como a temperatura ajuda na conservação dos alimentos, ok? Nós sabemos que todos os alimentos têm que estar armazenados em temperaturas ideais. Alguns alimentos precisam entrar para a geladeira ou ficar até congelados no freezer. Outros alimentos podem ficar na temperatura ambiente, expostos no armário, sobre a mesa das nossas casas, que eles não estragam. Para cada tipo de alimento, existe uma maneira de conservação. A conservação deve ocorrer de forma correta, porque se não ocorrer, poderá contaminar esse alimento com fungos e bactérias que vão proliferar sobre esses alimentos, levando eles a deteriorar, que é o mesmo que dizer a estragar. O alimento não vai mais ser útil para a nossa alimentação, certo? Então, daí a importância de conservar os alimentos, cada um na sua temperatura e forma adequada, certo? Isso foram os vídeos das últimas aulas. Na aula passada, nós trabalhamos, com a questão da temperatura ideal para cada fungo e bactéria proliferar. Ou seja, se você não conserva esse alimento na temperatura ideal, essas bactérias podem contaminar este alimento, e se tiver uma temperatura ideal para ela, ela vai proliferar o fungo e bactéria e vai, no passar dos dias, das horas e dos dias, estragar esse alimento. Bom, quarto ano, aqui, atenção. Então, nós estudamos três perfis de temperaturas, que é a temperatura baixa, abaixo de zero, próximo a zero, a temperatura ambiente, que é cerca de 26 a 30 graus, e as temperaturas altas, que é acima de 60 graus. Cada uma dessas temperaturas, cada uma delas, é importante para a gente entender o que elas fazem com os fungos e com as bactérias. Então vamos lá. Temperaturas muito baixas, próximos de 0 graus, não são boas para as bactérias. Não, as bactérias e fungos não conseguem se proliferar, não conseguem se multiplicar se elas contaminarem, caírem sobre algum alimento. Supondo que esse alimento é levado para a geladeira ou para o congelador, se ele estiver contaminado com algum fungo, com bactéria, essa bactéria vai demorar muitos dias para começar a se desenvolver, porque a temperatura baixa inibe, faz com que a bactéria não consiga se proliferar. A temperatura ideal que nós precisamos saber para fungos e bactérias se desenvolverem quando elas contaminam algum alimento é a temperatura ambiente. É a temperatura que nós vivemos, cerca de 26 a 30 graus. Essa sim, eles conseguem proliferar, crescer, se desenvolver, fungos e bactérias se multiplicar de uma forma tranquila, ok? E a temperatura que faz com que eles morram, que vai começar a matar os fungos e as bactérias que estão espalhados, por exemplo, naquele ambiente, ou se desenvolve em outros locais, por exemplo, no solo, tem muito fungos e bactérias também no chão dos nossos quintais, de chácaras, enfim, nas florestas mesmo,
também se desenvolvem muitos fungos e bactérias. Mas esses fungos e bactérias começam a morrer se a temperatura atingir 60 graus. Atenção, a partir de 60 graus, fungos e bactérias vão começar a morrer e vai cair o número das suas proliferações. Elas vão parar de multiplicar, vão diminuindo cada vez mais até destruir totalmente aquele grupo, né, de fungos e bactérias. Certo? Quando a gente fala que tem milhares de fungos e bactérias juntas, fungos e bactérias, ou só bactérias ou só fungos, que a gente tem milhares delas espalhadas sobre algum alimento ou no solo, como eu disse, por exemplo, a gente fala que são colônias, que é milhares, milhões de bactérias ou fungos juntas, ok? Então anote também essa palavra aí, colônias, é a formação de milhares de fungos ou de bactérias juntas, ok? Olha só, na última aula a gente deixou um exercício para ser corrigido, certo? E nós vamos corrigi-lo agora, que ele está na página 274. O exercício diz assim: na ilustração a seguir, observa a relação entre temperatura e a multiplicação de micro-organismos. Quais são esses micro-organismos? São os fungos e as bactérias. Fungos e bactérias são classificados como micro-organismos por serem seres invisíveis, que nós não conseguimos vê-los a olho nu, não conseguimos vê-los com nossos olhos, a não ser que eles estejam juntos em milhares, formando as colônias. Quando a gente visualiza, por exemplo, um pão que está com aquela textura, com aquela formação de fungos e bactérias, por exemplo, ou uma fruta, o que a gente está visualizando não é um fungo nem uma bactéria, a gente está visualizando toda a colônia, ok? Milhares, milhões de bactérias e fungos juntos. Bom, o número 1, ele diz o seguinte, ele diz em que temperatura diminui a velocidade de crescimento da maioria das bactérias. Olha a pergunta dele, tá aqui, certo? Esse exercício da 274, que a gente tem que olhar essa imagem aqui para responder o nosso exercício. A gente vai analisar essa imagem e vai responder o nosso exercício. O número 1, eu já li, já fiz a pergunta, que diz assim: em que temperatura diminui a velocidade de crescimento da maioria das bactérias? A temperatura que diminui é a temperatura mais baixa, né? Próxima a zero, que você vai colocar aí que é cerca de 5 graus. É só você analisar o termômetro vai dar respostas para vocês, tá bom? Aqui, você analisando. Então, a resposta do número 1 tá aqui, certo? É essas primeiras temperaturas aqui, aonde as bactérias estão como se fosse dormindo. Estão dormindo, ok? Então, você vai colocar no número 1, que é a temperatura entre 0 e 5 graus, ok? Escrever como está aí no termômetro, do jeitinho que está aí. Bom, e a número 2 diz o seguinte, que faixa de temperatura é a mais favorável à multiplicação das bactérias. A gente sabe que é a temperatura ambiente. Então, vai estar a temperatura cerca de 30 graus, a temperatura ideal. Mas aqui nesse exercício, a gente tem que usar o termômetro como referência. E ele pergunta em que faixa é a ideal. É toda essa faixa aqui vermelhinha que ele coloca entre 5 graus a 60 graus. Então, a resposta da número 2, você vai colocar aí que é entre 5 a 60 graus. A partir de 60 graus, as bactérias começam a morrer, tá? Até 60 graus, a temperatura de 60 graus, elas suportam. A partir disso, elas vão começar a morrer e as colônias vão começar a diminuir a sua quantidade, ok? Certo, pessoal? Então, você precisa saber, você precisa analisar bem as 3 tipos de temperaturas que eu expliquei nesse vídeo e também no outro anterior, para você entender
como a temperatura atua no desenvolvimento, né, no crescimento de fungos e bactérias. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um abração e até o próximo vídeo dessa semana. Um abraço!